Olá, meus queridos aprendizes, tudo bem com vocês? Aqui é a Cristina e trago para vocês um tema super gostoso de trabalhar, super interessante de aprender, que é Gerenciamento de Recursos Humanos, GRH Aula 1. Anota aí. Vamos lá. Eu vou começar falando sobre a evolução histórica, prometo que vai ser rapidinho, tá? Uma pincelada sobre esse assunto, que é muito importante. A gente, para entender o nosso contexto, nós precisamos entender como é que foi esse passado, como evoluímos, tá? Para a gente ter uma ideia aí de futuro, para também vocês se prepararem, aqueles jovens que querem investir no departamento, na carreira, qualquer uma das carreiras relacionadas ao gerenciamento de recursos humanos, que temos aí diversas profissionais, a gente precisa entender esse contexto para sabermos, olha lá, quanto evoluímos. E evoluímos muito, viu? Gerenciamento de recursos humanos nasceu proveniente aí da teoria geral da administração, veio junto, caminhando junto. E quem teve aí a ideia inicial, Henry Fayol, de fazer com que o trabalhador produzisse mais. Então eles pensaram o seguinte, Fayol falou o seguinte, olha, ele tem que ser racional, mecânico. Como que o trabalhador produz mais? Quando ele consegue ser eficiente e eficaz. Olha, menos recursos e mais produção. Era o homem econômico. Então aquela pessoa que produzisse mais, a empresa reconhecia e pagava mais para ele. Aquele que produzisse menos não teria aí o seu pagamento, tá? Não teria um revertimento econômico. Não funcionava de verdade, né? Foi se entendendo ao longo desse período que o ser humano não precisa apenas ou só do seu salário, tá? O ser humano, ele entende o salário como uma consequência. E é isso que a gente entende hoje. Mas lá no início não era assim. Era o homem mecânico, tá? Econômico. E fomos evoluindo até chegar em Elton Mayo com a experiência de Hawthorne, e ele disse o seguinte, lá em Chicago, Hawthorne é uma cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e evoluindo para essa teoria humana, teoria das relações humanas, ele falou assim, não, né, o homem, ele entende diferente, ele reage diferente. E aí ele pegou e falou assim, não, olha, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a iluminação da empresa, tá? E aí esse colaborador vai produzir mais. E aí teve sim um reflexo positivo, olha, estamos no caminho certo. E aí Elton Mayo falou assim, olha, então agora a gente vai ter revertimento social dentro da empresa, tá? Então, por exemplo, vamos dar 5 minutos a mais do lanche, vamos diminuir, olha só como ele foi ousado, vamos diminuir a carga horária desse colaborador para aumentar a produção. Imagina. E aí, imagina na época acontecendo isso. E de verdade, aumentou a produção. E eles queriam diminuir mais para aumentar a produção, mas não tiveram os mesmos resultados, né? Os funcionários não gostavam disso, não gostaram de verdade. Vamos aumentar o horário de lanche, vamos dar o pãozinho com margarina. E foram fazendo vários testes, né, com a experiência de Hawthorne, e entenderam que o homem, o fator fisiológico não era o suficiente para o homem, tinha um fator psicológico. E socialmente falando, dentro da empresa, dentro da sociedade, da organização, aquele colaborador que não produzisse, ele teria sanções sociais. Como assim? Por exemplo, olha, o funcionário X não produziu de acordo com o esperado, com a meta imposta. E ele tinha sanções como, olha, na churrascada da empresa, vamos, né, comemorar aí a meta atingida, o colaborador que não atingiu essas metas não receberia aí o convite para ir nessa churrascada, tá? E é o fator psicológico preponderante. E aí, por conta disso, eu quero participar desse ciclo, desse grupinho da empresa. Então, para isso, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que produzir mais para o mês que vem eu conseguir participar dessa festa, ter essa relação gostosa com os colaboradores. Até aí, entendia-se que o colaborador era bonzinho
e a empresa era ruim, não, que a empresa é que tem que mudar, porque a empresa é isso, a empresa é aquilo. E aí foi evoluindo as ideias, foi evoluindo as teorias e chegando hoje onde estamos, que é a teoria comportamental, a teoria behaviorista, a teoria do comportamento. E aí o seguinte, a teoria comportamental, a teoria behaviorista, que tem uma abordagem motivacional relacionada à psicologia organizacional, com o entendimento do indivíduo dentro da organização. Vamos resumir aí em palavras práticas? Eu preciso motivar o meu colaborador. Eu não posso mais ser chefe. Eu mando, você obedece, fica quieto. Não, é motivar. Como que esse funcionário produz mais para mim? Entendendo o colaborador como um indivíduo, como um ser humano, tá? Tem lá suas limitações, todos nós temos nossas limitações, porém, como motivar esse colaborador? Porque o colaborador feliz, motivado, ele trabalha mais, ele produz mais. Tá? Ele diminui os freios para a produção. E aí, quem que chegou nessas conclusões? Aí temos vários nomes, por exemplo, Dalberto Chiavenato, que é um cara show de bola, tem um trabalho muito bacana com gerenciamento de recursos humanos. Vários nomes que chegaram a essa conclusão, como Skinner, Watson, Chiavenato. E eles conseguiram, né, argumentar, provar que esse colaborador de verdade, ele consegue produzir mais, tá? E é de verdade o que acontece hoje, tá? Você, ser humano, você que está, por exemplo, na turma do pós e já fez introdutório, já passou por diversas fases aqui do Projove, desde a capacitação, ou você que não fez capacitação, mas fez introdutório comigo, que eu sei, você sabe muito bem que o relacionamento interpessoal, a forma com que a empresa, o seu gestor lida com você, uma palavrinha pequena, ele consegue te desmotivar. Com um gesto diferente de exclusão, ele consegue te desmotivar. E aí você está mais preocupado e menos produtivo. É uma sobrecarga para a empresa, para o gestor? Mas lembrando que ele também é ser humano, ele também precisa receber isso da gestão dele. Tá? E aí, dentro do comportamento, da teoria comportamental behaviorista, se entende o seguinte, que a empresa e o colaborador têm seus objetivos, ambos têm seus desejos. E a sacada legal aí é equilibrar tudo isso, tá? Então, a empresa tem os objetivos financeiros de lucro, tá? Mas ela também precisa fidelizar os seus funcionários, os seus colaboradores, para que o mercado não absorva esse colaborador, porque hoje funciona da seguinte forma: se a empresa me paga um salário muito bacana, se a empresa me dá benefícios VA, VR, auxílio gasolina, vale sapato, 14º, 5º, 6º salário, mas não tem um clima organizacional gostoso de se trabalhar, o que vai acontecer? Eu vou ficar insatisfeito, desmotivado e eu vou procurar outro emprego. É assim que funciona. Tá? Eu vou produzir menos, eu vou ficar doente, e aí as doenças psicossomáticas, vocês sabem disso, existem, tá bom? Então, a empresa precisa pensar no colaborador como um ser humano, tá? E o fator psicológico, como Elton Mayo disse, e Watson, Skinner, que a Venato também disse há pouco tempo, prevalece a respeito do fator fisiológico, tá? Seguinte, John Watson disse o seguinte: o que somos é o que fazemos, e o que fazemos é o que o ambiente nos faz fazer. Essa foi a frase de John Watson. Abraham Maslow disse o seguinte: para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego. E Frederick Skinner disse: o comportamento é controlado pelas consequências que o homem tem do ambiente. E aí está a primeira atividade de vocês, que será comentar essas 3 frases, tá, de Watson, Maslow e Skinner, e dizer pra gente, argumenta, eles têm razão? É assim que você se sente dentro da corporação onde você trabalha, executa suas atividades laborais? E aí, diga o que você entende e
se vocês concordam ou não e como vocês se sentem, tá bom? No total, no mínimo, 15 linhas, fechou? De cada um. Então, vamos lá, continuando. Idalberto Chiavenato, dentro da teoria behaviorista, disse o seguinte, que gerenciamento de recursos humanos é o conjunto integrado de processos dinâmicos interativos. Aí, no slide para vocês, tem o símbolo, né, das Olimpíadas. O que é isso? É um diagrama para você entender como é que funcionam as atividades do Departamento de Gerenciamento de Recursos Humanos. Funciona assim. Começou um processo, ele não tem um final. Ele começa a abraçar o outro processo e ele simplesmente tem uma vírgula, não tem um ponto final. Tá? Por exemplo, a contratação. Ele começa pela contratação, depois ele vai para a integração desse colaborador, a aplicação dele nas funções dele. Tem um final? Não tem. Tá? Ele foi contratado, depois ele evolui para a aplicação do departamento onde ele vai executar as atividades, isso faz parte da contratação, e vamos de um processo ao outro e não tem um fim. Tem uma vírgula, mas não tem fim, tá? Por isso que Idalberto Chiavenato disse que é um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos, tá? Por exemplo, dinâmico por quê? Porque ele precisa atender o público interno, a cultura organizacional e os fatores externos, tá? Por exemplo, o que estamos passando por hoje com a Covid-19 no mundo inteiro, tá? Todas as empresas hoje estão se adaptando a estarem mais dinâmicas para atender as necessidades da gestão, tá? Lembra lá que eu falei? Ambos devem trabalhar para chegar aí num consenso. Então, você deve ser dinâmico também, aprender algo novo como trabalhar home office, equilibrar tudo isso. Com certeza, a empresa está fazendo isso também, tá? Ela está se integrando a essa mudança comportamental do mercado externo, aplicando na sua empresa, mas equilibrando, tá? As suas atividades com as atividades dela. A empresa que consegue oferecer para o colaborador um trabalho home office, bacana, ela já está integrada. Essa empresa é contemporânea, é uma organização exponencial. E você também precisa ser um colaborador exponencial, porque você precisa também do seu emprego, tá? E a grande sacada é essa que eu estou falando para você. No próximo slide, eu coloquei para vocês as atividades do departamento, que é, como eu disse lá, a contratação, a aplicação desse indivíduo, olha lá o ciclo vicioso, os processos de motivação e manutenção desse indivíduo dentro da empresa, a fidelização dele, lembrando que fidelização não é só salário, tá? Muitos de vocês já entenderam isso, que clima organizacional é fundamental para você se manter na empresa feliz, contente, produtivo, tá? As atividades continuando, desenvolvimento desse indivíduo, como ele se desenvolve para produzir mais, lembrando que o fator preponderante é o psicológico, a avaliação de desempenho, indicar para esse colaborador onde ele pode melhorar, em qual ponto, seja aí nas atividades técnicas ou nas soft skills desse colaborador. E também uma das atividades é sempre estar alinhar, tá, as metas organizacionais, missão, visão, valores. Não adianta aí a empresa ter a sua política, a sua ideia de existência, se você não participa, né, não corrobora a favor da política interna da empresa, tá?
Os objetivos gerais está aí para vocês nos slides, que é fazer uma boa gestão dos recursos para atingir os objetivos com visão em resultado. Não tem mais aquela coisinha, né? Ah, é porque meu amigo, bonitinho, poxa, cresceu comigo, ela tá desde a infância comigo e é por isso que ele merece estar aqui nessa empresa. Se ele não produz, se ele não gera resultado, sinto muito, a vida deste colaborador dentro da empresa tem data de validade curta, tá? Outro objetivo é fazer a manutenção dos talentos, manter os indivíduos motivados, treinados, desenvolvidos, tanto quanto fidelizá-los e não deixar que o mercado absorva esses talentos. Porque a empresa precisa entender que se você não está motivado, você não quer estar mais nessa empresa porque já saturou, saiba que o concorrente da empresa vai conquistá-lo, tá? E para a empresa fidelizar, ela precisa ter ciência de que o colaborador, a qualquer instante, ele pode sair, tá? Assim como, se você também não atinge os resultados da empresa, a empresa também, insatisfeita com a sua desenvoltura, ela também pode te desligar. Aí você fica à mercê do mercado. Ampliar a competitividade da organização. Equipe bem motivada, bem treinada e bem desenvolvida aumenta essa competitividade. Um time forte, um time valente, competitivo, é isso que leva a empresa a atingir os objetivos dela, missão, visão e valores, tá? Eu gosto sempre de dar um exemplo aqui de uma empresa, uma organização voltada para publicidade e propaganda, onde, já contei essa história até no introdutório, onde o gestor da empresa, o dono da empresa, uma empresa pequena, ela todo final de ano ela promove uma viagem, né, com todos os colaboradores. Helder, corrige aí, para todos os colaboradores. Funciona da seguinte forma: se atingirmos todas as metas mensais, as metas anuais, a empresa proporciona para todos os colaboradores uma viagem que os colaboradores vão escolher. A última que eu vi, né, na época, foi até no programa PEGNI, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, assistam domingo de manhã, tá? Acorda cedo. E aí lá, né, diz que essa empresa, esses funcionários foram para a Disney e se divertiram tudo na faixa que a empresa proporcionou. O que é isso, gente? É custo ou é investimento? Comenta aí na sua atividade. Isso é investimento que a empresa está fazendo ou é um custo para ela? Como que você entende essa realidade? E se você fosse o gestor, como é que faria? Pense como dono agora. Se você fosse dono de uma empresa neste momento, como você faria para motivar seus colaboradores? E se você fosse o colaborador desta empresa, como que você se sentiria? Comenta aí na sua atividade, segunda atividade do dia. Que mais? Aumentar a qualidade de vida do trabalhador. Então, o colaborador se sente mais feliz, mais satisfeito, sai da empresa todos os dias com aquela sensação de dever cumprido, isso dinheiro nenhum paga, ele se sente útil para alguém dentro da empresa que está ajudando de qualquer forma, né? Todo mundo trabalha para ajudar a sociedade de alguma forma, então ter essa satisfação pessoal também é um tipo de salário e de motivação. Isso é qualidade de vida para o colaborador, tá? Entendeu, Helder? Muito bem. A próxima é, dentro da gestão de mudança, que também existe dentro do gerenciamento de recursos humanos, é desenvolver culturas que possibilitem desenvolvimento de mudanças. Exemplo, se o mercado exigir da empresa uma resposta rápida, é importante que a empresa tenha competência suficiente para entregar essa resposta ao mercado. Olha lá de novo a Covid aparecendo, um exemplo para vocês. O mercado exigiu de todas as empresas uma abordagem e uma resposta rápida à nova rotina.
muitas empresas fecharam, muitas empresas antigas até, restaurantes, para quem está acompanhando todos os noticiários, até alguns restaurantes que eram bem mais tradicionais, né? Tiveram que fazer entrega por motoboy, fazer uma parceria com uma empresa de entrega para continuar funcionando, tá? Para que o empregador não demitisse seus funcionários. Portanto, ela teve que se integrar, tá? E muito rápido. A empresa que já fazia isso, já estava bem instalada nesse mercado, é a empresa que vai passar primeiro na cabeça do público, dos clientes dela, tá? Por exemplo, o Uber Eats. Cara, é uma grande sacada contemporânea, né? Entregar em casa a comida pro cliente dela. Imagina quanto essa empresa está faturando hoje, né, gente? Então, a próxima é manter as condutas baseadas na ética, tá? As políticas internas da empresa. Olha lá, dentro do gerenciamento de recursos humanos, temos um braço chamado compliance, tá? E esse braço do gerenciamento de recursos humanos, ele de verdade vem fazer com que funcione a conduta ética dentro da empresa. E, por consequência, também aumentar a satisfação do cliente, né? Encerrando por hoje essa aula, além dessas atividades que eu dei para vocês, esses 4 comentários que vocês devem fazer, tá? Vou deixar aqui do lado da aula a próxima atividade que vocês vão executar desta única aula, ok? Beijo, boa sorte, até a próxima.